E ali eu tinha aquela visão, não, mas o ministério precisa de mim, a obra precisa de mim. E ali eu me dediquei e chegou o momento de eu escolher minha casa ou o ministério. E eu escolhi o ministério. Eu escolhi ficar lá na missão. Eu decido sair da missão não por causa da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, mas foi quando a minha mãe ela foi diagnosticada com câncer terminal. Quando eu fiquei sabendo que ela ia morrer. E ainda assim houve um conflito muito grande comigo. Porque eu ficava de um lado olhando, poxa, a minha mãe ela tem certeza da salvação dela, ela sabe para onde ela vai. E aqui onde eu tô pregando para pessoas, eu tô tentando alcançar pessoas, eu quero ganhar elas para Jesus Cristo. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de existência. E aí eu ficava naquela guerra. Não, mas eu encontro um missionário, eu tô aqui para... Se for necessário morrer pela missão, eu vou morrer pela missão, eu vou perder minha vida, eu vou perder tudo que eu tenho, minha família, eu vou perder tudo pela missão. Isso aconteceu. Eu me dediquei ali. E quando chegou o momento, minha mãe vai morrer, eu entrei em colapso mesmo, e ali eu decidi que eu ia sair, né? Quando eu saio da missão, a minha cabeça ficou: eu não tenho mais família, não tenho mais esposa, não tenho meus filhos. Não estão mais comigo, a minha mãe vai morrer, eu não tenho mais ministério, então acabou tudo. Então, se o diabo queria me ver rasteja, queria me ver no chão, agora ele conseguiu. E eu saio de lá no sentido de que eu não ia mais nem para igreja. Eu não queria ir para igreja, sabe por quê? Porque eu pisava num culto, podia ser o culto que fosse. Aí Deus falava sobre restituição de casamento. Em qualquer igreja que eu fosse, em qualquer culto que eu fosse, estava Deus falando de restituição de casamento. Eu decidi, não vou mais. Não vou mais para culto, não vou mais para igreja. Aí quando venho para a Trindade, né? E fico só em casa. Não vou ficar só em casa, tranquilo. Minha mãe ia para a igreja dela, eu ficava em casa. Reinaldo, ele chamou minha mãe para esse culto do testemunho da irmã do câncer, e a minha mãe ela aceitou o convite, e ela chega em mim e fala: Daniel, vamos para a igreja comigo? Eu vou lá na Missão Josué, uma igreja diferente. Eu já tinha ido à Missão Josué há 10 anos atrás, nem era casado ainda, e eu queria falar que não, mãe, eu tô bem, pode ir. Só que como minha mãe estava doente, então ela me chamou para ir no culto, eu vou com ela para agradar a minha mãe. Eu não parecia ser nem cristão. Isso aí apresentou os visitantes. E aí me apresentou o Daniel ali. E aí Deus usa a memória fotográfica do pastor Ironildo. E o pastor Ironildo, ele lá me vê lá no cantinho, pegou assim o microfone: por favor, o irmão Daniel que foi falado aqui, pode levantar de novo? Eu me levantei, o coração começou a bater. Irmão, sou meu irmão que veio aqui há uns 10 anos atrás, que veio aqui na igreja, visitava, era o pastor Marcos Alexandre ainda. Sou meu irmão que veio aqui, visitou a igreja. Eu, com a mão bem escondidinha assim, amém. O senhor fazia parte de uma missão assim e tal, explicou tudo direitinho. Amém, eu escondidinho lá. Aí, meu irmão, a paz. Aí o pastor: esse aqui é o missionário, irmão, que teve na missão, tal. Me falou, me colocou lá em cima, sabe? E chamou 2 presbíteros e pediu pra me levar lá pra frente. E eu me sentindo a pessoa mais imunda no mundo. Porque o meu desejo não era nem ir pra igreja mais. E ali eu fui levado. E sabe quando você se sente imundo e recebe honra? Sabe, foi uma coisa tão assim. E era ele me levando lá, eu pedindo perdão a Deus, pedindo perdão. E fui lá na frente, né? O pastor me apresenta para toda a igreja. E aí, para completar, aí tava lá a palavra falando do câncer, cura do câncer. Do nada a irmã, eu não sei de onde é que, eu sei de onde é que saiu, mas aí os irmãos começam a falar de quê?
restituição de casamento. É por isso que eu não queria ir pra igreja. Deus começa a usar os irmãos para falar de restituição de casamento. E nesse momento eu começo, tá bom, Deus, eu entendi. Eu me senti Jonas tentando fugir pra Nínive. Tentando fugir. Tá bom, Deus, eu entendi. E aí no domingo seguinte, eu fui pra igreja, né? E o pastor me chamou e... Bom, Daniel, vem cá. Juntou ali uns 2 presbíteros. Bom, Daniel, eu quero saber como que tá o seu ministério. Pastor, meu ministério acabou. Expliquei toda a situação pra ele. Como que eu saí do ministério, meu casamento, como que tava tudo. E aí o pastor, ele chegou, virou pros irmãos e falou assim: meus irmãos, muitas vezes a gente coloca um soldado no campo e esse soldado a gente não vê que ele tá precisando de socorro. E assim muitas vezes o soldado se perde fazendo a missão, fazendo a obra. E a gente precisa cuidar dos nossos soldados, que eles não estejam no campo apenas pregando, mas que a gente possa cuidar deles. Aí ele virou para mim e falou: Daniel, até hoje eu te admirava como um obreiro, porque eu via a sua entrega para o campo, eu via o que você fazia. Hoje eu te admiro como homem. E sinta-se em casa. Eu não quero que o Senhor tenha pressão nenhuma aqui na igreja. Eu quero que o Senhor se restaure a sua vida, restaure o seu ministério, restaure a sua casa. Esse foi o primeiro passo para minha, vamos dizer assim, volta, né? E depois disso, eu fui correr atrás do meu casamento, né? Fui até Débora, conversamos bastante e começamos ali, né? Depois disso foi quando a gente começou a ser acompanhado por vocês. O pastor nos direcionou ao presbítero Wagner, a irmã Divânia, para que a gente pudesse ser acompanhado, apresentasse muito da gente. E de lá para cá, a gente tem conseguido se reconstruir enquanto casal. Coisas que, infelizmente, a gente, desde o começo do nosso casamento, nós nunca fomos acompanhados no nosso casamento. Nos casamos 2 crianças imaturas e nunca fomos acompanhados dentro de um casamento. Sabe? Esse acompanhamento, ele tem feito toda uma diferença para nós dois. Hoje eu não tenho eclesiasticamente cargo nenhum, mas aos poucos, ainda que entendendo a minha ausência, mas aos poucos temos visto Deus transformar a nossa vida, em especial o nosso casamento, né? Eu trago toda essa contextualização porque, já que eu citei o eu estar na obra e estar em crise, eu achei que seria um pouco injusto eu não trazer todo esse contexto que aconteceu com a gente, né? De como que Deus, ele pôde nos restaurar enquanto casal, né? Restaurar nossa vida na igreja, mas principalmente enquanto família, porque o nosso casamento, como eu falei, estávamos com data para um divórcio no cartório, né? Eu acho que era de 14 de abril, algo assim. Tinha data. E aí, mesmo com data, eu não conseguia olhar na cara dela, ela não conseguia olhar no meu rosto, mas primeiramente em Deus, em segundo por meio de todo o ministério, né? Costumo dizer que esse não é um podcast de igreja, mas eu faço parte de uma igreja, então assim, todo o ministério envolvido, desde o pastor até os irmãos, tem nos ajudado nessa restauração do casamento, entendendo justamente que o casamento é algo indissolúvel.